Olá, estamos aqui nos preparando para o início de mais uma etapa desta lição que estamos estudando sobre criação versus evolução. Espero que vocês tenham tido muitas bênçãos nessa semana que se findou e peço a Deus que os abençoe para que vocês venham a ter uma semana nova que se inicia hoje, cheia de bênçãos, de esperança e de fé. Nós queremos orar agora para podermos dar início então a mais esta etapa. Querido Deus, abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos a ter entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que nós venhamos a nos entregar plenamente nas Tuas mãos, confiando em Ti como uma igreja viva, como uma igreja que busca a Tua presença incansavelmente e que se interessa por conhecer-Te a cada dia de uma forma sempre melhorada, porque o Senhor é a nossa porção. Abençoa-nos e que Teu Espírito Santo possa dar entendimento a cada um e sabedoria também agora para mim, para continuar as aulas que temos desenvolvido ao longo destas semanas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo e confiando que o Senhor vai fazer o melhor para aquelas pessoas que têm pedido por suas vidas nos mais variados aspectos e que o Senhor possa contemplá-las com muitas bênçãos. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade, nós havíamos falado sobre as diferenças de raças, como elas passaram a existir no nosso planeta, como isso aconteceu, e hoje nós queremos então, a partir deste ponto, dar sequência. Nós sabemos que os seres humanos que foram criados a partir de Adão e Eva foram crescendo e eles foram se fixando em diversos pontos do planeta por seu espalhamento, vamos dizer assim. E o que deu a origem dessa mudança genética de características das raças existentes a partir de uma só, estão ligadas também ao meio biótico e o meio abiótico. O meio abiótico é considerado aquilo que nos cerca, né, como pressão atmosférica, temperatura, grau de luminosidade, né, tudo isso influencia ou teria influenciado na formação das características genéticas de cada raça específica. Então, talvez uma das questões de a raça oriental, partindo dos mongóis, ter os olhos mais puxados, seria por eles viverem em locais onde o grau de luminosidade durante um ano seria maior. Os negros teriam uma base de nariz mais achatada devido às questões de pressão atmosférica nos locais onde eles viviam, e assim por diante. E o meio biótico reserva em si a questão da alimentação, o que eles tinham em disponibilidade como alimento, né, em cada região do planeta por onde eles andavam, isso dando uma influência muito grande na formação dos tecidos epiteliais, da sua pele, vamos dizer assim. E aí então, devido aos alimentos que eles comiam, a sua dentição era bastante rígida, porque não tinha tecnologia naquele tempo que nós temos hoje para a prática do cozimento de alimentos. Então hoje, devido a essa tecnologia disponível a nós, a nossa dentição ela é mais fragilizada do que o foi no passado. Os nossos dentes eles são mais frágeis, são menores do que a arcada dentária dos nossos ancestrais, devido muito provavelmente a esta influência. Nós sabemos que, por exemplo, os flamingos, que são uma classe de aves existentes, eles têm uma coloração das penas na cor salmão. Por quê?
porque eles se alimentam de certos microcrustáceos, que faz parte da sua cadeia, né, alimentar, e isso reflete claramente na aparência deles, pelo que eles comem, e com os homens deveriam acontecer a mesma coisa à época, né, das formações dessas raças ao longo da linha do tempo. Em alguns animais, por exemplo, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, em alguns animais, devido ao poder de Deus e o querer de Deus, também alguns animais dos protozoários, que envolve o filo dos protozoários, vamos dizer assim, muitos deles, dos anelídeos, que são as minhocas, muitos deles não precisam de parceiros, por exemplo, para se reproduzir. E eles utilizam de mecanismos próprios que nós chamamos, dentro do ciclo biológico, de cisciparidade. Eles multiplicam-se sem a presença de um gameta masculino, de uma célula reprodutora masculina. Temos o hermafroditismo. As minhocas se reproduzem através de um fenômeno chamado hermafroditismo. Não é necessário a presença de um macho ou uma fêmea para haver a reprodução das minhocas, por exemplo. Os cavalos marinhos, em sua peculiaridade, como peixes, o cavalo marinho é um peixe, né? Então ele tem uma peculiaridade. O macho é quem engravida, não a fêmea. Então nós temos no mundo algumas coisas que foram sendo desenvolvidas por uma seleção natural, através dessas coisas que eu citei agora há pouco, e também pelo querer de Deus, nesta formação, dessa diversidade, ou desta biodiversidade. A própria Maria, mãe de Jesus, engravidou sem ter tido relações com José. Isso foi possível mediante a fé, é o que está na Bíblia, e nós cremos piamente nisto, e é um desenvolvimento de que Deus teve este projeto para ela, e assim foi. Então os projetos de Deus, eles se desenvolvem à medida da vontade dele. Então nós não devemos questionar, mas por que tem tantas pessoas assim, ou assado, ou frito, ou cozido? Por causa dessas influências científicas, como foi citado agora, e também pelo próprio querer soberano de Deus. Nós vemos também um outro fato do querer de Deus, até por uma questão de pressão, de pecado da humanidade, mas Deus permitiu que assim o fosse. A Torre de Babel encerra um episódio onde as pessoas passaram, a partir de uma única língua que falavam, a ter uma diversidade enorme de línguas, onde causou a sua dissipação. Cada pessoa se reuniu com o seu grupo que falava a mesma língua, daquele grupo maior, vamos dizer assim, e foram procurando os seus lugares específicos. Deus fez isso também para, talvez, devido ao pecado, propiciar a ocupação da Terra, do planeta como um todo, para que também depois houvesse essa diversidade de raças, né? Então são duas coisas que se somam. Todas essas questões que nós estamos falando envolvem uma evolução chamada de evolução saudável, com lógica sensata, não a evolução que nós consideramos aberrativa, né? Que viemos do macaco. Essa é uma evolução que não faz bem, não é congruente com as coisas que nós conhecemos por racionalidade, ela não se completa. Agora, essas outras podem ser consideradas evolução saudável, com lógica e com sensatez, conforme foi dito. E foi assim para que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas, segundo o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10. Nós temos então que Deus participa de tudo, de todas essas coisas, de muitas formas. A
multiformidade de Deus se faz presente e isso não podemos esquecer em tempo nenhum. Uma coisa interessante, por exemplo, você gosta de ter uma casa ou habitar numa casa onde o teto dela tem goteiras? Claro que não. Mas Deus, em sua multiformidade, sua tremenda sabedoria, associada a tudo isso que eu falei, mas complementando com mais este exemplo, fez um teto maior para todos nós. É o céu, esse teto azul, que nós explicamos também por que tem essa coloração. O teto azul que nós temos sobre nossas cabeças, colocado lá sobre um arquiteto maior, um construtor maior, ele é um teto furado. Entre aspas, evidentemente. Mas ele é furado porque dele cai água. E esta água se chama chuva. E sem ela não haveria vida, como nós também estudamos em uma dessas fases de nossa lição. Portanto, nós devemos dar graças a Deus por termos um teto furado, entre aspas, sobre nossa cabeça, idealizado por Deus. Então, por aí vocês veem, nós não queremos um teto furado sobre nossas casas, sobre nossas cabeças, mas o teto maior foi arquitetado assim por um plano maior de Deus, porque Deus enxerga muito mais longe, de modo infinito, do que nós que temos uma visão muito limitada e um pensamento muito limitado das coisas. Quando nós analisamos o livro de Gênesis, capítulo 6, no processo de crescimento da humanidade, não haveriam homens suficientes desde o princípio da criação por Adão e Eva, bem como depois do término desse período, iniciando-se um segundo pós-dilúvio. Muito embora apenas um homem possa fecundar muitas mulheres nesta questão de crescimento populacional também do planeta. Nós temos um exemplo disso nas várias classes ou filos de animais existentes. Por exemplo, nas aves, nós temos que um galo, ele domina várias galinhas. Nos mamíferos, um boi domina muitas vacas. Ele consegue ter a sua procriação de sua espécie tendo apenas um macho, e assim os homens também teriam contribuído para o crescimento populacional a partir desta ideia colocada. Há 3 teorias para o crescimento da humanidade. Raças mistas cosmológicas, isso significa o quê? Anjos caídos, mais homens dentro do processo de procriação. Gênesis 6 leva a algumas coisas parecidas com essas possibilidades, né? Segunda hipótese, raças mistas religiosas, tendo como equivalência piedosos filhos de Sete se relacionando com os mundanos cainitas, descendentes de Caim. Ponto 3. Raças mistas sociais, envolvendo a aristocracia da época, homens ricos, mais formosas plebeias. Dali teria saído a procriação maior da humanidade. Mas aí tem uma interrogação sobre isto. E analisando essa questão interrogativa, nós vamos dispensando algumas dessas teorias. Por exemplo, a primeira, que fala sobre as raças mistas cosmológicas envolvendo anjos. Isso não pode ser admitido, porque anjos não podem coabitar com ninguém. Analisando o ponto 2, raças mistas religiosas, os filhos de Sete com os mundanos cainitas. Religião não interfere na formação de raças, mexendo com o DNA existente dentro de cada célula do ser humano. Isso se referindo ao surgimento de homens gigantes e que porventura teriam sido fecundados por seres extraterrestres ou anjos caídos ou alguma coisa nesse sentido também, como suposição.
esses homens se chamariam Anaquins. Eles aparecem citados em Números capítulo 13, versículo 13. Estes teriam aparecido ou se formado por uma questão genética da época e não por questão de ser homens extraterrestres que teriam entrado aqui ou anjos caídos para ajudar na procriação da humanidade, fazendo surgir esses seres viventes aqui na Terra com esta conformação. Isto é o caso dos filisteus, que nós temos citado na Bíblia, dentre os quais Golias era um deles, foi derrotado por Davi naquele episódio histórico, e isso é bem possível acontecer geneticamente, porque hoje no Brasil, devido a essas questões bióticas que eu citei, devido à questão alimentar ou falta de alimentos, faz com que os homens passem a evoluir e ter o seu corpo transformado. Aqui no Brasil tem um tipo de pessoas chamado homens gabirus, que tem uma condição genética bastante inferiorizada à nossa. Eles são homens fraquinhos, com aparência de crianças, não passam de 1,5 m de altura. Eles têm essas caracterizações, então é possível sim haver mudança física devido à questão alimentar, como já foi dito agora há pouco. Portanto, a Bíblia cita, dentro da terceira hipótese, raças mistas sociais, que seriam os aristocratas tendo relacionamento com as formosas plebeias no processo de crescimento populacional desde o princípio e depois também do dilúvio, aparece ali os homens chamados de Nefilins Giborins. É um nome hebraico. Eles não são extraterrestres ou anjos caídos que apareceram aqui com esta finalidade, mas teriam tido relações com as mulheres plebeias e eram, pelo povo em geral, apelidados como os filhos de Deus. E aí as pessoas olhando para isso falam, filhos de Deus, o que é isso? Seriam classes de pessoas ou seres vindos de fora? Não. Nefilim tem a sua raiz na palavra nefal, que significa caído. Mas por quê? Porque estes homens apelidados de Nefilins eram homens ricos, tiranos, dominadores, conquistadores, ricos. Provavelmente passavam por cima de tudo e de todos. E Nimrod, que aparece em Gênesis e em Crônicas, descendente de Noé era bisavô dele, na verdade, teria sido um deles. O seu avô Caim, ou Cã, se não me falha a memória, seu pai chamado Cush. Nimrod teria sido um grande conquistador e um homem com essas características. Então ele era um Nefilim. E nestas condições surgiu, se vocês lembram do estudo que eu fiz sobre a Páscoa, que Nimrod se envolveu dentro de uma história citada com Semiramis, e ali teria surgido um ovo, coisas assim, que somente uma história pode contar, e daí surgiu a tradição dos ovos de Páscoa, porque isso tem a ver com a Páscoa também, e com um ramo de idolatria na face da terra, com a rainha do céu sendo envolvida, coisas que foram citadas naquele estudo que não cabe falar agora, mas ele teria sido um filho de Deus, um dos apelidados filhos de Deus, Nefilins, que tinham também um nome de Giborim, né? Então, traduzindo, Nefilim Giborim seriam homens poderosos caídos, mas caídos moralmente, devido ao modo como eles agiam perante as pessoas, de forma carrasca, dominando as pessoas e possuindo pessoas. Apenas que eram chamados então como filho de Deus por uma rotulação da época. Exemplo, nos dias atuais nós temos o quê? A polícia. A polícia tem um apelido. Aí
pelas pessoas, como se conhece. Então, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, ou até mesmo não, e vem lá um carro, uma viatura de polícia, as pessoas falam assim: epa, olha aí, abre os olhos que os homens vêm vindo. Então, os homens, desse jeito, é uma forma que as pessoas falam para se referir à polícia. Delinquentes e ou usuários de drogas são denominados também, de uma forma natural, de os manos. Então, quando se fala os manos, você sabe quem está enquadrado ali normalmente. Quando se refere a políticos ladrões, as pessoas os chamam de corruptos, né? Então, da mesma forma, de forma análoga, acontecia com esse episódio dos filhos de Deus, citados em Gênesis capítulo 6, como parte da procriação da humanidade, mas sem mistério. Isso não tem mistério, deve ser esclarecido dessa forma. E também nós temos o nome de Elohim, que significa Deus, mas também aplicado a uma classe de pessoas, juízes ou magistrados. Então, se você juntar Elohim, Nefilim, Giborim, Anakins, eram classes de pessoas das épocas que tinham as suas características próprias e eram citados dessa forma, como esclarecimento. Fazendo uma aplicação, então, do que Deus criou versus o estado espiritual de uma pessoa, porque falamos muito em meio ambiente e o homem inserido nesse meio ambiente, fazendo uma aplicação, então, espiritual, uma pessoa que vive em pecado tem o seu interior muito parecido com esta foto que nós podemos ver agora. Trata-se de um córrego sujo aqui do Cocaia, isto que vocês viram. O interior de uma pessoa que vive em pecado é muito parecido com esta situação que demonstra agressão ao meio ambiente. E quem agrediu tem o seu interior muito parecido porque não respeita aquilo que Deus colocou ali. Então o seu interior está tão sujo quanto esse córrego que vocês acabaram de ver. E esse córrego, como eu já falei, ou cito novamente, é aqui no Cocaia. Mas Deus quer e pode transformar a vida de uma pessoa que se rende totalmente a Ele, limpando tudo isso, desde que a pessoa se entregue nas mãos dele, e aí o estado dela passa a ser este que vocês vão ver agora nesta segunda foto. Este córrego que vocês viram, ele está situado no Japão. Interessante que ambos carregam em si água de esgoto. Só que um deles não tem lixo, porque a população respeita o meio ambiente naquele país tremendamente, e a água ali é sempre tratada e descartada de forma limpa. Aqui a água não é tratada, não é descartada de forma limpa, e ainda o córrego é agredido desta forma pelas pessoas. Então, comparando a vida das pessoas, antes e depois, nós podemos fazer uma aplicação com esses dois córregos, essas duas situações completamente diferentes. Ou seja, nós homens precisamos nos comportar bem aqui no nosso planeta e não agredir o nosso planeta em reflexão daquilo que nós somos interiormente, porque Deus nos transformou primeiro e nós respeitamos tanto a nós mesmos como o meio ambiente. Pelo ponto de vista da criação, devemos zelar por tudo isso. Ninguém pode dar para outra pessoa aquilo que não tem, ou dar para o meio ambiente aquilo que também não possui. Assim ocorre com a vida de um ser humano em si, para com ele mesmo e para com tudo aquilo que o cerca. Deus criou o cosmos e tudo que nele há. Cosmos significa um espaço ordenado, que segue uma ordem determinada. Para tudo, Deus colocou um padrão na sua criação, através de suas leis. E essas leis, elas regem o âmbito
espiritual e o âmbito científico. Deus tem ordem em si, Ele tem disciplina e Ele quer que nós sejamos assim. Por isso Ele nos criou para administrar aquilo que Ele um dia resolveu fazer. O planeta não deve ser uma bagunça, a nossa vida não deve ser uma bagunça. Nós devemos nos comportar bem e prestar um nosso culto de forma racional também, porque isto é bíblico. Então, com o fim desse estudo, criação versus evolução, talvez você percebeu que, embora conhecesse tudo o que foi dito, não notava muitas dessas particularidades, ou até passou a conhecê-las de forma total. A criação e a evolução, elas não são contraditórias, como eu já frisei. Elas são sinérgicas, atuam sempre no mesmo sentido. Nós precisamos apenas valorizar tudo isso, independentemente de você ser de raça branca, ser de raça negra, indígena ou até ser um oriental. Ou ainda uma pessoa de origem mestiça, pois estamos todos juntos e misturados. O nosso Deus seja sempre glorificado, pois nele, só nele, somos um. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 26. Em meio à sua universidade e ou multiformidade, nós devemos permanecer juntamente com ele como um único corpo, em unidade. Deus vos abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.